Fala rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre trabalho, tá? Então vamos lá. Trabalho realizado na horizontal e na vertical. Vamos colocar aqui a seguinte situação, né? Um bloco, lembrando que pode ser qualquer coisa, está apoiado sobre uma superfície. Nele é aplicada uma força F, tá? Paralela a essa superfície, ó, na horizontal, beleza? E será considerado que, saindo desse ponto aqui inicial, esse bloco ele vai chegar até aqui, ó, num ponto final, beleza? Então ele será gerado aqui um deslocamento. Como é que eu posso calcular o trabalho realizado, né, pela força para tirar esse bloco desse ponto e levar até aqui esse ponto final em X, né, onde tem o deslocamento aqui na horizontal? Da seguinte forma, ó, trabalho, que eu gosto de utilizar essa letrinha grega aqui, ó, tá, beleza? Em alguns locais você utiliza o W para o work, tá? Trabalho é igual à força aplicada no deslocamento vezes a distância, né, o deslocamento dado a esse material, esse objeto na horizontal, vezes o cosseno do ângulo. Para muitos aí já assusta, mas fiquem tranquilos. Isso é fácil, mole, beleza? Aqui eu tenho a superfície. A força está formando um ângulo de 0 graus. Ela não está assim, nem assim inclinada. Ainda não, mas pode estar. Tá? Então ela está formando um ângulo de 0. Está aqui para a direita, ó, o trabalho está sinalizado para cá. O cosseno de 0 é 1. Então fica fácil a nossa fórmula. Tá? O deslocamento ele é dado em metro. A força todo mundo já conhece, né? É dado em Newton. E o trabalho realizado é dado em Joule, tá? Mas prestem bem atenção. Acabei de falar para vocês o seguinte, ó. Pode ser que eu tenha uma corda presa aqui, ou deslocando uma mala de viagem, né? Que ela tem uma inclinação. Então, eu tenho aqui uma reta paralela à superfície, ó. E tem um cabo ligado aqui, é onde eu estou aplicando a força, ó, para deslocar esse objeto uma certa distância, beleza? Aí aqui eu terei o ângulo formado entre a força aplicada e essa superfície, tá? Aí eu tenho que considerar lá, geralmente nos exercícios de física, utilizo os cossenos notáveis, né? Então 30, 45, 60 e cosseno de 1 mesmo, tá? Então fiquem atentos a isso. Outra coisa, nesse movimento aqui, eu posso considerar o trabalho realizado, deixa eu botar aqui na canetinha roxa aqui, ó, pela força normal ou pela força-peso, né? Eu tenho a força-peso é normal aqui na direção vertical, né? De mesma intensidade, mas sentidos opostos. Força-peso para baixo e a força normal, de ação normal, para cima, né? Como os movimentos se deu aqui na horizontal, eles não entram aqui nessa brincadeira do trabalho, nesse caso na horizontal, se deram na vertical, né? O movimento se deu na horizontal e essas forças estão na vertical. Então o trabalho da força-peso aqui é 0. O trabalho da força normal aqui é 0. Mas prestem bem atenção. Eu posso ter aqui o trabalho da força de atrito, né? Muito comum pedindo nos exercícios. Olha só. Vou aplicar uma força deslocando para lá, beleza? Mas se eu considerar que entre a superfície e o objeto existe atrito, aí eu tenho a força de atrito que está no sentido oposto ao movimento, aqui ao deslocamento. Deslocou para a direita. A força de atrito foi para a esquerda. Eu posso calcular o trabalho da força de atrito vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aí nesse caso o cosseno do ângulo é para cá, para a esquerda, 180 graus. Então vai ficar negativo. Isso porque eu posso ter também o cálculo do trabalho da resultante, né? Que seria o trabalho dessa força F menos o trabalho da força de atrito. Beleza? Então fiquem atentos a isso, tá? Agora, aqui na vertical, né? Utiliza muito esse trabalho para calcular a potência de motores, né? Que você precisa pegar um objeto de uma certa altura e levar ele até uma certa altura. Então nesse ponto de sair de um determinado local e aqui, ó, no eixo Y, na vertical, para um outro ponto, eu posso realizar um trabalho. Aí esse trabalho, no caso, fica da seguinte forma. Trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura.
Exemplo aqui que eu coloquei, ó, uma mesa, nosso amigo aqui erguendo esse objeto, esse bloco, né? Então ele vai erguer até a altura que ele quer colocar ali o objeto em cima da mesa, tá? Essa altura será dada em metro, né? O trabalho em joule, sempre, aqui nesse caso, e olha aqui, esse movimento se deu na vertical, então aí eu já tenho, nesse caso, trabalho da força peso, né? Massa do objeto vezes a gravidade no local, força peso. Força peso igual a massa vezes a gravidade. Beleza? Bem tranquilo, né? Só preste atenção no seguinte, o trabalho ele só tem que considerar o ponto de partida e o ponto de chegada. Você considera, dá que você pegou uma escada, né? No primeiro degrau, vai chegar no 20º degrau com uma certa altura, beleza. Agora se você considerar o movimento todo, um ponto inicial igual a 0, foi até 100 e depois parou em 80, se você considerar o movimento todo, na verdade a variação de altura foi de 0 a 80. Então o trabalho é só do ponto inicial, ponto de partida, ao ponto final. Ele não considera os outros pontos variáveis ao longo do deslocamento. Beleza? Então vamos fazer exemplo. Solta aí, dona Doroteia, o primeiro exemplo para a galera pegar bem esse conteúdo. Vamos lá. O exemplo 1, rapaziada, aí da questão da FGV de São Paulo está dizendo o seguinte: mantendo uma inclinação de 60 graus com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre esta a cabeça de um palito de fósforo, deslocando com velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. E ao final desse deslocamento, a pólvora se põe em chamas, tá? Então vamos lá, aí está o desenho do esquema, o sentido do movimento, da força aplicada, bom? Aí que ele diz, né? Se a intensidade da força constante aplicada sobre o palito é de 2 newtons, o trabalho dessa força durante o acendimento, considerando-se eventuais perdas, é... Aí olha aí que legal, ele deu os dados do seno do ângulo, seno de 60, né? Aí de 3 sobre 2, ou cosseno de 60, que é meio, e aí as alternativas todas em joule. Tá? Então vamos lá, vamos fazer juntos. Então, vamos considerar o seguinte, né? O movimento é na horizontal, formando um ângulo de 60 graus com a superfície. Eu deixei aqui a explicação do conteúdo para poder separar bem as informações e vocês fazerem o link com aquilo que foi explicado. Tá? Então ele quer calcular o trabalho nesse caso. Olha aí a fórmula. Beleza? Eu tenho uma força aplicada de 2 newtons. Só atenção para a distância, para o deslocamento desse palito de fósforo foi de 5 centímetros. Né? Então tem que ficar esperto. Tá? Distância 5 centímetros. Tem que ser dado em metro, como vocês viram na explicação. Então eu vou dividir isso por 100. Né? 0,05 metros. Como eu estou vendo que as alternativas já estão na notação científica ali, né? Então vou ficar atento a isso. Ando 2 casos para a direita, 5 vezes 10 a menos 2, tá? Vezes o cosseno do ângulo, não é o seno. Então, meio, tá? Então vamos com calma aqui, ó. 2 vezes 5, né? Ah, que molezinha, né? Pô, nem precisa, cortou aqui, ó. Que vai estar tudo multiplicando por 1 e depois dividindo por 2, tá? Então eu tenho aqui o resultado final do trabalho. 5 vezes 10 é menos 2 joule, que é a alternativa B. Vou deixar ela aqui, vamos para o segundo exemplo, tá? Que aí provavelmente o bico tem que separar um exercício aí na vertical. Vamos lá, libera aí. No exercício 2, o exemplo da UF, né, do Rio de Janeiro, um homem de massa de 70 kg sobe uma escada do ponto A ao ponto B e depois desce do ponto B ao ponto C. Tá aí a figura, tá? Já o ponto A já é no segundo degrau. O trabalho é realizado pelo peso do homem, né? Aí força-peso, trabalho é força-peso. Desde o ponto A até o ponto C foi D. Aí ele deu a gravidade de 10 metros por segundo quadrado. Então vamos lá. Presta bem atenção, rapaziada. Olha só, ele saiu do ponto A, né? Teve uma variação até o ponto B de 30 centímetros. E do ponto B até o C, 50 centímetros. Né? Então ele foi do A até o C. Então ele teve uma variação aí de altura de 20 centímetros, tá? Em relação ao ponto que ele saiu e ao ponto que ele chegou. Se você marcar lá o ponto A, que é aqui, o ponto C vai estar aqui embaixo. E isso daqui
tem uma diferença de 20 centímetros. Lembra que eu falei para vocês? O que importa aí é o ponto de partida e o ponto de chegada do trabalho, tá bom? Então, vou ter que fazer o seguinte, ó, considerar 20 centímetros da altura. O trabalho é igual a massa do nosso amigo, que é 70 vezes a gravidade. A essa altura eu vou passar para metros, né? Mesmo caso aqui do exemplo 1. Vou dividir por 100, aqui vai dar 0,2, tá? Aí 0,2 vezes 10, 2. O trabalho é igual, aqui eu tenho 2 vezes 70, 140 joules. Aí eu vou dar uma olhada nas alternativas, né? Nenhuma está explicitamente em 140 joules. Mas tem 1,4, tanto na alternativa B quanto na D. Aí vamos trabalhar aqui a notação científica, né? Se eu andar, ó, uma, duas casas para transformar isso em 1,4, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. 1,4 vezes 10, andei para a esquerda, elevo o número de casas, 2 joules. Alternativa D. Então, turma 1001, faça para casa o seguinte exercício do livro, ó. Página 415, exercício 4. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar a sua curtida. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do professor que vai ajudar bastante, tá bom? Também não esquece de me seguir lá no Instagram, @prof_gabriel_ak. Até a próxima!